Então, a gente percebe como Jesus, ele apresenta no Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. A gente vai estudar nesses próximos domingos só o 6 e o 7. Mas Jesus apresenta um estilo de vida contracultural. Por exemplo, no capítulo 5 ele fala das bem-aventuranças, mas elas são tão estranhas. Tipo assim, ó, bem-aventurado ou rico, bem-sucedido é o pobre. Como assim pobre é rico? Depois ele fala assim, bem-aventurado, que também significa feliz é o que chora, e não é de alegria, é de tristeza. Como assim feliz é o que chora de tristeza? Bem-aventurado é o que tem fome. Como ter fome é bem-aventurança? Bom é ser saciado, não ter fome. Então Jesus apresenta uma maneira de ser cristão que é bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a pensar. Um estilo de vida contracultural. Por isso, na nossa passagem, a gente já viu no versículo 8, Jesus dizendo, não vos assemelheis a eles. Parece que uma das grandes preocupações do nosso texto é não imitar a religiosidade falsa, tanto dos que não são seguidores do Deus verdadeiro, quanto dos que se dizem seguidores do Deus verdadeiro. Então, no nosso texto, a gente tem comparação com aqueles que são pagãos, aqui significa os de outra religião, os que têm outro tipo de religiosidade. Então o texto fala, por exemplo, na forma de orar. Versículo 7 diz assim, e orando não useis de vãs repetições como os gentios. Isto é, não façam como os gentios que ficam repetindo orações, sabe aqueles mantras? Você fica, não faça com eles. Deus sabe o que você precisa. Então ele está confrontando a religiosidade de outra natureza, mas ele também compara com os judeus que servem o mesmo Deus. Por exemplo, no nosso texto ele vai várias vezes dizer assim, olha só o que eles querem ser vistos quando eles dão esmola, eles querem ser vistos quando eles oram, eles querem ser vistos quando eles jejuam. Então, o que a gente vê na nossa passagem é o desejo de Jesus Cristo apresentar uma devoção verdadeira, uma devoção humilde, diferente dos religiosos e diferente de outras religiões, diferentes dos crentes, dos supostos crentes que estão na igreja, mas que são crentes nominais, e diferente dos que são, inclusive, de fora da igreja. Então, o nosso texto nessa manhã vai lidar com práticas externas de piedade. A gente vai falar de 3 áreas que são cobertas aqui. A gente vai falar do dar esmolas, da caridade, do socorro ao necessitado, vai falar de oração e vai falar de jejum. E eu não vou expandir muito cada uma delas, eu só vou mostrar como a preocupação de Jesus com as 3 coisas é a mesma. Faça para o seu Pai em secreto. Seu Pai em secreto te recompensará. A preocupação de Jesus é mostrar uma justiça que não se exibe, que é diferente da religiosidade do homem sem o Espírito de Deus. Tá? Existe uma religiosidade muito diferente, e é isso que eu quero mostrar aqui. Uma religiosidade que não é aparente, mas ela esconde. Então, eu quero começar com o versículo 1, que dá o tom de todo o nosso texto, em que Jesus vai falar contra aqueles que se exibem na sua devoção. Olha o que o verso 1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então Jesus começa dizendo que os nossos atos de justiça, eles podem ser feitos diante dos homens de tal forma que eles sejam vistos pelos homens. Uma coisa que eu vou explicar ao longo da mensagem aqui, Jesus não diz que tudo que a gente faz de justiça tem que ser escondido. Já pensou? A gente conclui assim, não canta na igreja não, porque se cantar vai parecer que é religioso, e Jesus falou para fazer tudo em secreto. É claro que ele não está impedindo toda a prática de justiça pública. Nós tivemos orações públicas aqui, que são feitas diante dos homens, mas a preocupação de Jesus é com o fim de sermos vistos. Essa é a preocupação de Jesus. A maneira como os outros passam a ser o nosso público-alvo. Então Jesus não está condenando o dar esmolas, não está condenando o orar ou jejuar, e nem está dizendo que toda expressão de religiosidade pública é falsa.
que ele está confrontando é esse exibicionismo, não é? O anseio por visibilidade. A maneira como a gente pratica qualquer ato de devoção revela a motivação do nosso coração. Por isso que no texto lá de Mateus 23, mas também na nossa passagem aqui, Jesus repete várias vezes a palavra hipócritas. O que é um hipócrita? O hipócrita era aquele que fingia ser uma coisa que ele não é. A palavra originalmente vem do teatro grego, em que as pessoas colocavam máscaras para fazer personagens. Então você faz um personagem que não é você. E Jesus disse, eles são hipócritas, porque eles se preocupam em demonstrar a sua religiosidade. Sabe, a hipocrisia, ela é mentirosa. Sabe o que é curioso no grego? Quando fala assim, cuidado para vocês não serem vistos pelos homens. A palavra grega é a palavra que dá origem a teatro. Display. Mostrar para os outros. Não é? Então, quem se preocupa com o louvor dos homens só terá isso. Por isso que o texto diz assim, se alguém faz com que os homens vejam, é isso que eles vão receber. O quê? O louvor dos homens. Acabou. Eles já receberam a sua recompensa aqui. Que é o que eles querem, não é? O louvor dos homens, é isso que eles vão ter. O louvor dos homens. Mas, olha só, a gente pode pensar assim, pastor, mas a Bíblia não fala, no capítulo 5, inclusive, que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus disse isso no mesmo Sermão do Monte, que as vossas obras brilhem de tal forma que os outros vejam e glorifiquem a Deus. E agora, a gente mostra ou não mostra? A gente mostra para que eles glorifiquem a Deus, então eles têm que ver. Mas também se eles têm que ver, aí pode ser que meu coração vai ser, como é que eu faço? Essa é uma preocupação justa. E eu creio que Jesus está nos ensinando que humildade e testemunho não são coisas excludentes. Eu quero que você guarde isso. Não é verdade que o humilde esconde todo ato de fé. Nem pode fazer, porque ele não estaria testemunhando. Mas também é verdade que testemunhar não significa se exibir em sua fé. Então, o texto de Mateus 5, ele mostra que Jesus espera que nossa vida seja um testemunho, mas ela não é uma vida de vanglória, mas de humildade. Então as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. As pessoas precisam ver o nosso testemunho, mas o nosso testemunho não é de triunfo de espiritualidade, mas de uma vida quebrantada, de uma vida dependente do Senhor, humilde. E aí sim nós recebemos alguma recompensa. Sabe, a ideia de receber recompensa de Deus, para alguns de vocês pode parecer estranha. Você diz assim, não, pastor, a gente tem que fazer de maneira altruísta, sem querer nada em troca. Só que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia fala assim, a fé que agrada ao Senhor é aquela que crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A fé que agrada a Deus é aquela que crê que Deus existe e Ele é galardoador, que Ele recompensa os que o buscam. Então a fé que honra o Senhor, que agrada ao Senhor, espera receber dádivas do Senhor e a honra do Senhor. O próprio Cristo fez isso. Moisés fez isso. Moisés, lá em Hebreus 11, diz que ele rejeitou os prazeres transitórios porque ele tinha em vista prazeres eternos. Hebreus capítulo 12 fala que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a vergonha, a ignomínia da cruz. Quer dizer, Jesus fez com olhos na glória, na recompensa, naquilo que ele teria. Então não é errado nós aprendermos que nós esperamos que o nosso Deus nos honre, nos recompense. É isso que Jesus está ensinando para nós, tá? Mas antes do que você pense que então a gente pode pedir qualquer coisa ao Senhor, então vamos lá. A recompensa que a gente espera, os atos de devoção,
quando a gente ora, quando a gente jejua, não é tanto para obter coisas do Senhor, mas é para obter o próprio Senhor. Ele é a nossa grande recompensa. Quando a gente ora, quando a gente jejua, a grande recompensa do Pai é o próprio Pai. Pensa bem, o privilégio de ser ouvido por Deus. Você já tem a sua recompensa. Quando você jejua, o privilégio de você se sentir satisfeito em Deus. Quando você socorre outros, o privilégio de você sentir-se rico em Deus. Essas coisas apontam para a espiritualidade da qual a gente está falando. Então eu quero mostrar para vocês agora nos 3 atos de devoção na nossa passagem, como é que Jesus trabalha essa ideia de uma devoção humilde, de uma devoção que não se exibe, mas ao mesmo tempo tem que dar testemunho. Então vamos lá. Primeiro ato é o de dar esmolas, é o de socorrer necessitados. Os versículos 2 a 4. Jesus fala assim: quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como faziam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Não faça assim. Quando você der esmola, verso 3 diz: ignore a tua mão esquerda que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E aí sim o Pai recompensa em secreto. Veja só, qual é a maneira hipócrita de doar, de acordo com o texto? A maneira hipócrita que Jesus aqui faz alusão é provavelmente uma metáfora, uma figura de linguagem. Eu não sei se existiam trombetas para dizer estou doando, né? E aí eu acho que não é bem isso que Jesus está dizendo. Ele está falando mais sobre anunciar, fazer de tal forma que os outros veem. Tá? Então, essa metáfora é para captar a atenção dos outros. Se você conseguiu a atenção deles para você, é isso que você vai conseguir. E sabe por que é importante a gente falar primeiro desse dar esmolas, de socorrer? É porque parece muito estranho para nós que pessoas faziam para se exibir. Mas a gente sabe que tem histórias da Bíblia como Ananias e Safira, que fizeram para que fossem vistos como espirituais. E talvez você já tenha experimentado o que eu vou falar agora. Quando a gente está perto de outras pessoas que nós conhecemos, principalmente irmãos, amigos, a gente se sente mais constrangido a ajudar alguém que pede esmola. Eu quero dizer que quando a gente está só, nós estamos mais resolvidos se a gente vai fazer ou não. Mas quando a gente está perto de alguém, parece que cria um certo constrangimento. Sabe o que isso revela? É que a gente também se preocupa com a glória dos homens. A gente também se importa com o que os outros pensam. Será que ele acha que eu sou mesquinho? O que custa? Só um trocado. O nosso coração também brinca com essas coisas. A gente pode não tocar trombeta, mas o que os outros pensam de nós, sobre como nós socorremos uns aos outros, também parece ser um problema no nosso meio. O que Jesus Cristo quer? Ele quer que a maneira cristã de doar seja como esconder de você mesmo. É interessante usar a analogia de mão esquerda e mão direita, porque quase tudo que a gente faz não é com uma mão só, não é? Às vezes a gente consegue fechar uma garrafa com uma mão só nessa mão, mas normalmente a gente faz tudo com 2 mãos. A gente usa as 2 mãos. Então como é que você esconde de uma mão que a outra mão faz? É Jesus usando uma ilustração para dizer que você precisa lutar ao máximo para que você não se lembre muito daquilo que você faz. Veja, Jesus não está proibindo a gente de ajudar os necessitados de maneira aberta, até porque às vezes isso precisa ser feito de forma aberta. Então assim, Jesus Cristo socorria pessoas necessitadas em público. Ele curou enfermos, ele libertou gente cativa do inimigo, ele está agindo com misericórdia. Isso era feito publicamente. Mas ele está preocupado em fornecer um mecanismo que visa corrigir a nossa motivação. Então, talvez um exemplo para nós seria assim: tome cuidado para você não calcular sua generosidade. Não mantenha registro da sua ajuda a outros. Quando você faz isso, você não esconde de você mesmo. Entendeu? Você mantém
uma espécie de caderninho de boas obras. Jesus está dizendo, não faça isso. Seria bom se você esquecesse o que você faz de bem para você não manter registro da sua espiritualidade, entendeu? Da sua devoção. Quem doa com o intuito de abater um imposto de renda, por exemplo, que é uma recompensa humana, entendeu? Uma recompensa dos homens. A gente tem que aprender a socorrer outros sem manter registro, inclusive para nós mesmos. Segunda coisa que Jesus lida é com o ato da oração. E novamente ele vai falar da maneira hipócrita de orar. No versículo 5 ele fala: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Então, Jesus vai contrapor a isso, falando sobre orar no quarto, fechada a porta. Então vamos entender o que é isso. O que é a maneira hipócrita de orar versus a maneira cristã de orar? A maneira hipócrita é novamente procurar visibilidade. O problema não é orar em público, como a gente já falou aqui, nós tivemos já oração em público. Jesus ensina uma oração que tem que ser pública. No nosso texto ele diz: Pai nosso que estás nos céus. É uma oração para ser feita com outras pessoas. Você não seria pai teu. Então é uma oração pública que Jesus está ensinando. Mas, então ele não está confrontando toda a oração pública. Ele só está ensinando como é que a gente deveria orar e cultivar uma vida de oração. Mas é lógico que um autor que eu li recentemente, ele diz assim, tem uma linha tênue entre você legitimamente pensar nos outros quando você está orando, dizer: Senhor, cuida da nossa congregação, nessa necessidade, naquela necessidade, e orar com outros como público-alvo. Pensar neles versus impressioná-los não são duas coisas muito distantes. É possível a gente cair num achando que está no outro. Entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado com a maneira como nós expressamos nossa espiritualidade. Às vezes a gente se preocupa nas orações públicas, na escolha de palavras, no tamanho da oração. Se você já frequentou igrejas em que a pessoa muda a voz para orar, um ato assim de espiritualidade, né? Oh Senhor! É uma espiritualidade exibicionista. Ela quer se mostrar devota diante dos homens. E Jesus disse: já receberam toda a recompensa possível, que é os homens acharem você espiritual só. O Senhor conhece o seu coração, sabe que você é falso, hipócrita. Então, nós precisamos cuidar para que os outros não sejam alvo do nosso temor. Novamente, isso pode acontecer com a gente? Claro. Talvez aqui a gente não tenha gente mudando o tom de voz, ou falando palavras difíceis. Mas quantas vezes você não se pegou receoso de orar em público, porque você tem medo de falar? É a conversa mais preciosa que você pode ter na sua vida, mas para algumas pessoas ela é muito difícil de fazê-lo diante dos outros, por causa do nosso medo. Não só o medo de mostrar, o medo de errar, o medo de falar de forma imprópria. E esse medo revela que a gente se preocupa mais com o que os outros pensam do que a gente deveria. Então, nós também podemos lutar contra esse alerta que Jesus faz. Mas qual seria a maneira cristã de orar? Eu creio que a essência da oração é a gente buscar o próprio Deus. Lembra que eu falei que o principal na oração não é a gente ter as bênçãos de Deus. Ter as bênçãos de Deus é que nem criança que quer receber o presente do tio, mas ele não quer dar abraço pro tio. Né? Sabe o aniversário ou o Natal? Que aí o tio chega com um presente, tudo que ele quer apresentar, um abraço pro tio, não. Mas o tio trouxe o presente, mas ele quer presente só. Ele não quer a comunhão com o tio. Esse tipo de expressão egoísta da criança só ilustra o que às vezes a gente faz quando nós queremos os presentes de Deus, mais do que o próprio Deus. Mas a oração é o momento em que a gente quer o próprio Deus. Ele está nos esperando num lugar secreto, onde só importa como nos apresentamos a Ele. Sabe, em privado, as nossas orações, elas mostram uma autenticidade
que às vezes em público elas não demonstram. Por isso que é importante para o cristão ter uma vida de oração privada. Porque ali a gente não tem um público outro que não nós dois. Ali é você de verdade, sem se importar com o que os outros pensam. E Jesus quer que a nossa devoção seja mostrada muito em particular. Ele, inclusive, tinha essa prática. Lembra, o nosso Salvador, o ministério dele foi muito público, sempre gente em redor, mas vários momentos dos evangelhos diz que ele se retira para orar. Essa é uma prática que a gente tem que aprender com o nosso Cristo. Retirar-se para orar é uma forma de expressar nossa dependência de Deus e de não poder fazê-lo diante dos homens, porque vai parecer que a gente está colocando em display. Né? Então Jesus quer cultivar uma vida de devoção que se coloca diante do Senhor. Inclusive, nós não vamos hoje expor a oração de Jesus, isso vai ficar para um outro momento. Nós não vamos expor a oração dominical, a oração que Jesus ensinou, mas se você prestar atenção na oração que você já conhece, você já ouviu-la várias vezes, ela se preocupa muito com as glórias de Deus e as nossas necessidades. Ela não mostra a minha devoção a Deus. Entendeu? Mas assim, Senhor, como nós te amamos, como nós estamos aqui super felizes de estar servindo a Ti com todo o nosso coração. Não tem nada disso. Fala das glórias de Deus. Santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. As glórias do Senhor. E as nossas necessidades, Senhor, a gente precisa do pão de cada dia. A gente precisa que o Senhor perdoe as nossas dívidas. Nos livre da tentação. Então, é uma oração que exalta a Deus e quebranta, mostrando totalmente a nossa necessidade. É por isso que Jesus ensina essa oração como expressão de devoção verdadeira. Última das três práticas é o jejum. Está lá nos versos 16 a 18. Presta atenção, o texto fala assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam uma recompensa. Aí Jesus, nos versos 17 e 18, vai dizer: quando você jejuar, lava o rosto depois, não mostra que você jejuou, esconde o máximo, para que isso seja entre você e Deus, não para os outros verem, e o Pai em secreto te recompensará. Então, qual é a maneira hipócrita de jejuar? É aquela que, primeiro, faz com que jejum seja uma prática mais frequente do que a Bíblia ordena. Sabe o que é interessante? Em toda a lei de Moisés, a gente só tem uma orientação de que o jejum deveria ser feito anualmente, no dia da expiação. Mas por regra da palavra de Deus, não existem outros dias. E no entanto, você lê em outro texto, nos Evangelhos, que Jesus conta lá a parábola do fariseu e do publicano, lembra aquele texto? Em que o fariseu diz assim: Senhor, jejuo 2 vezes por semana. Olha só, a lei de Moisés exigia uma vez no ano, mas ele fez de uma prática ocasional uma prática frequente, para mostrar a sua espiritualidade. Então a primeira coisa que a gente tem que entender não é que o jejum é errado. Pelo contrário, Jesus espera que a gente jejue em momentos de necessidade. Mas o próprio Jesus mostrou que o jejum ele é ocasional. Uma vez perguntaram para ele assim: por que os seus discípulos não jejuam? Ele falou: eles não têm tempo de jejuar. Agora o noivo está com eles têm que fazer banquete. Isto é tempo de festa. Com o noivo aqui, não é tempo de aflição. Então, Jesus está dizendo: agora é tempo de festa, mas vai ter os dias de jejum, quando eles estiverem em aflições. Então, entenda que o jejum é uma prática bíblica que é quase sempre associada à oração, mas ele é para momentos específicos, para momentos ocasionais. Você não deve usar o jejum para mostrar a sua espiritualidade de tal forma que você desfigura o seu rosto. Jesus falou assim que eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Olha que interessante, que ironia. Um autor disse que na tentativa de serem reconhecidos pela sua piedade,
eles se tornaram irreconhecíveis. Que ironia, né? Para serem vistos como muito religiosos, eles se desfiguraram, ficaram irreconhecíveis. Não foram reconhecidos. Então, Jesus está trabalhando com a ideia de que é fácil a gente se perder em exibicionismo. A maneira cristã de jejuar é entender que não é que a gente deve, primeira coisa, eu não gostaria que nós olhássemos para o jejum como sendo uma coisa muito rara. Não é bom a gente pensar que ela é muito rara. A gente erra quando a gente despreza o jejum quase totalmente. Jesus espera que a gente jejue em tempos específicos, tá? Mas talvez por conta da gente viver num país católico romano, em que as pessoas têm os períodos lá que deixam de comer carne, ou deixam de fazer isso ou aquilo, nós evangélicos às vezes evitamos esse tipo de prática. No entanto, quando a Bíblia fala de jejum, de abstinência total de comida por um certo tempo, não é dieta, ela tem um propósito espiritual, um propósito de mostrar a nossa dependência de Deus. Por isso que quase sempre na Escritura jejum é associado com oração. É uma expressão de quem está quebrantado, de penitência, de quem suplica por perdão. A gente tem exemplos de diferentes personagens bíblicos: Esdras, Neemias, Daniel, o próprio Saulo, depois Paulo, jejuando em tempos de quebrantamento. Às vezes era uma expressão de dependência do Senhor, suplicando por um direcionamento ou um livramento. Então o jejum é um momento de contrição, de dependência de Deus. Davi jejuou com esse propósito, Esther jejuou antes de falar com o rei. E tem outros exemplos assim. Então entenda que o jejum ele faz parte da vida cristã, não regular, mas é como se o jejum fosse afiar as nossas afeições em relação a Deus, as nossas afeições da devoção. O jejum deixa a gente mais carente e Deus fica mais precioso. O jejum mostra para a gente no corpo como a gente precisa de sustento, como Deus é o nosso sustento. Então, essa é a maneira que Jesus quer que nós nos derrotemos. Agora, para a gente encerrar, eu quero amarrar tudo com a preocupação maior de Jesus Cristo. O que Jesus está chamando a atenção aqui? Eu creio que ele está chamando a atenção para a preocupação com a visibilidade, porque ele quer que haja em nós temor do Senhor, não temor dos homens. Isto é, quando a gente tem temor de homens, eu estou tratando de algo que nem sempre é reconhecido por nós. A gente tem dificuldade de admitir, por exemplo, que a gente deseja agradar as pessoas mais do que a Deus. Mas Pedro teve dificuldade de admitir isso. Lembra que Jesus falou para ele assim, vocês vão me trair. Não, Senhor, eu ficarei firme. Mas não demorou muito. Quando a tentação chegou, ele logo se distanciou de Jesus. Por quê? Porque as outras pessoas pensam em importar para ele. Isso era pecaminoso. Isso é pecaminoso. Temor de homens, portanto, não é um problema só de gente tímida. Pedro não era nada tímido. Pedro era líder, não é só de gente fraquinha. Pedro era líder. Temor de homens era um problema para ele. Ele era uma pessoa que era pautada pelo que os outros pensavam. Acontece que, em alguma medida, nós tememos o passar vergonha pública. Você já não teve esse tipo de receio? A gente que é pai, quando eles nos envergonham em público, temor de homens. Ou a gente teme ser ferido num novo relacionamento. É por isso que jovens, quando terminam um relacionamento, às vezes têm receio de entrar em outro, porque ele tem medo de pessoas. Ou a gente teme revelar toda a sujeira do nosso coração, nós não confessamos nossos pecados a irmãos para sermos encorajados por eles, a gente esconde porque a gente tem medo do que os outros pensam de nós. Nós fugimos de conflitos com as pessoas que nós idolatramos. Isso acontece em alguns casamentos, em que nós não exortamos o nosso cônjuge, porque tudo que a gente não quer é criar caso em casa.
é ter confusão. Então o que a gente faz? A gente deixa, vai levando. E a gente foge de conflitos que são necessários para o crescimento do outro. Tudo isso, queridos, é temor de homens. E esses são alguns exemplos para mostrar que a gente tem uma preocupação exagerada com a nossa reputação, com o nosso conforto. O perfeccionista tem temor de homens, é por isso que tudo tem que sair perfeito. Até quando ele se deprecia, o pessimista, ele espera um louvor alheio. Isso mostra que ele se ama mais do que ele dá a entender. Você já viu gente dizendo assim, não vale nada? Fala isso, fulano, você é uma pessoa especial. O que ele precisa, o que ele quer. Todos esses textos são exemplos que mostram que o alerta de Jesus não é só para a gente que é claramente exibicionista. O alerta de Jesus é até para nós, que não damos a entender que exibir-se aos outros é parte da nossa missão. É até para nós. A razão do temor de homens é porque a gente quer agradar a nós mesmos. Doar, orar e jejuar com vistas aos outros é tremendamente egoísta. Isto é egoísmo porque a gente está preocupado com a nossa reputação. E nisso que o orgulho está na essência do desejo por agradar as pessoas. Inclusive, eu já vi pessoas dizendo assim, quando as pessoas pedem alguma coisa de mim, eu não consigo dizer não, Juliana, não consigo. Sabe, eu tenho que agradar as pessoas. Parece que ela serve errado, ela é tremendamente orgulhosa. Ela se importa com a sua imagem diante dos outros. Quem anseia a espiritualidade para influenciar pessoas é orgulhoso. Já tive jovens que chegaram para mim mais de uma vez, Rafael, dizendo assim, pastor, como é que faz para chegar onde o senhor chegou? Eu falei, epa, essa pergunta está errada. Está parecendo a pergunta de Simão o Mago. Lembra? Simão o Mago viu os apóstolos fazendo grandes coisas e ele quer ter o poder que os apóstolos têm. Aí Pedro lasca uma maldição nele. Ele diz, Pedro, não tira isso de mim. Isso não caia sobre mim. Porque o que ele quer? Poder, visibilidade. Ele quer ser visto como espiritual. O antídoto para o temor dos homens é o temor do Senhor. É por isso que uma das coisas bonitas do texto que a gente leu, e eu estou concluindo com isso, é que várias vezes Jesus se refere a Deus como Pai. Porque Pai é uma palavra íntima. Como é que a gente vence o temor de homens? Quando cresce a nossa intimidade com o nosso Deus. Quando o Pai fica mais próximo da gente. Aí o temor de homens vai diminuindo. Entende? A gente não deve tentar enganar o nosso Deus. Ele nos conhece. Ele não pode ser enganado pelas nossas motivações. Ele conhece o nosso coração. Por isso que a gente deve demonstrar uma piedade sincera na busca por proximidade com Ele. A piedade cristã, ela não ostenta, pois ela não é motivada por vaidade e anseio por recompensa humana. Antes ela é secreta, motivada por humildade e recompensada por Deus. Então, queridos, busquemos uma devoção humilde, não uma devoção que se mostra. Deus há de nos abençoar. Vamos orar?